Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. O mercado europeu abriu então em alta no dia de hoje, depois também numa sessão asiática relativamente calma, com valorizações mas pouco expressivas. Isto depois, durante a sessão asiática, temos conhecido aqui as vendas a retalho na Austrália, que aumentaram apenas 0,2 em maio, abaixo do valor previsto que era de 0,4, daí também o australiano a valorizar bastante pouco nesta sessão. Este é o quarto mês de resultados fracos, com as vendas de produtos alimentares a registrarem então uma queda considerável e o crescimento anual abrandou para 3,3%, o ritmo mais fraco desde novembro de 2024, reforçam então as expectativas de um potencial corte nas taxas por parte do RBA na reunião de 7 e 8 de julho, portanto, deste mês. Também os alvarás de construção aumentaram 3,2% em maio, abaixo daquilo que era previsto, que era 4,8%. Ainda assim, uma recuperação em relação aos menos 5,7% registados então em abril. Na Europa, sentimento positivo, conforme estamos a ver, apenas o índice holandês aqui cair ligeiramente e os futuros americanos para já perspectivarem uma abertura em ligeira alta dos respectivos índices, com Trump a anunciar nas redes sociais que Israel aceitou uma proposta para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza. O próximo passo cabe então ao Hamas, com esforços de mediação apoiados pelo Qatar e também pelo Egito. Também referir apenas que o embaixador do Canadá em Washington declarou que o país continua pronto a levantar totalmente as tarifas impostas desde a presidência Trump, como parte então das negociações em curso com os Estados Unidos, e o primeiro-ministro Carney estabeleceu a data de 21 de julho como prazo para chegar a um novo acordo económico e de segurança. Na frente de guerra e de acordo com a Reuters, os Estados Unidos suspenderam temporariamente as entregas de alguns mísseis e armas de precisão à Ucrânia, com preocupações com a diminuição dos inventários e o que poderá aqui afetar de alguma forma a capacidade operacional na linha da frente. Depois temos então no calendário económico de hoje dados importantes do emprego. Recordo que o NFP esta semana será na quinta-feira, uma vez que sexta-feira é feriado então nos Estados Unidos. Temos então o ADP no dia de hoje ao 1,15, um dado preliminar para os dados da manhã, em que se espera um valor de 95 mil. Também recordar que ontem os dados das vagas de emprego, JOLTS, saíram então um pouco acima do valor esperado. Olhando para os mercados, começando aqui então pelos índices, o Nasdaq está aqui numa fase de consolidação, para já, mas se quebrar aqui este suporte poderá cair um pouco mais, ativando aqui então um padrão de cabeça e ombros de curto prazo apenas, portanto a tendência mantém-se claramente de alta, mas apenas se quebrar este suporte, por enquanto mantém-se apenas numa fase lateral. O S&P 500 um pouco mais imune a esta fraqueza, portanto está mais forte que o Nasdaq, bem como também o Russell 2000, que se mantém bastante forte, portanto está aqui numa fase então de consolidação, e o Dow Jones a atingir então aqui os máximos, ou muito perto de atingir os máximos feitos no princípio deste ano. Já o VIX mantém-se em queda e está a caminho então dos 18 pontos. No mercado europeu, o DAX não conseguiu fazer aqui um novo máximo, nem sequer atingir os máximos que havia feito no mês passado, no mês de junho, corrigiu aqui em baixo, vamos ver o que é que poderá estar aqui a fazer. Depois temos aqui o IBEX também aqui a recuperar, o CAC, interessante aqui o CAC, porque continua aqui bastante forte no curto prazo. Reparem também que tem aqui esta linha de tendência descendente, que parece estar aqui a ser quebrada neste preciso momento, a confirmar no gráfico horário, que poderá levar aqui o CAC a algumas subidas. Temos também aqui o FTSE lateral, o Eurostock 50 também aqui a recuperar em alta, apesar de parece estar aqui a negociar dentro de um canal. E no campo das matérias-primas, começando aqui pelas energéticas, o petróleo faz aqui um breakout deste range de curto prazo, portanto no curto prazo aqui a subir com alguma força. O gás natural parece inclinado para continuar a cair, portanto alguma recuperação aqui na parte da manhã e agora já está a voltar a cair. E temos também o ouro, que se mantém aqui a negociar acima desta linha de tendência descendente que foi quebrada ontem em alta, e a prata também aqui a negociar em alta no dia de hoje.
As agrícolas estão interessantes, portanto, o café mantém a tendência de queda, depois de ter quebrado aqui este suporte, conforme já havíamos referido então no vídeo da semana passada. O milho mantém a tendência de queda, portanto, ontem caiu bastante, acabou por recuperar um pouco mais perto do final da sessão, mas hoje segue então a cair. Temos também aqui o cacau em tendência de queda e o açúcar continua a cair, hoje está aqui a recuperar um pouco, mas mantém-se aqui a negociar em tendência de queda dentro deste canal descendente que tem marcado o longo prazo, então, no açúcar. No mercado cambial, temos então hoje um dólar finalmente a recuperar, também um CHF e um CAD bastante fortes, portanto, CAD, dólar e CHF as moedas mais fortes, e do lado das mais fracas aqui o Yen e também o NZD. Começando por ver aqui então o gráfico do dólar index. Portanto, cá está então a recuperação em direção aos 97 pontos, depois de várias sessões de queda consecutivas. Como tal, o euro-dólar aqui a corrigir um pouco também. Mantém-se aqui, no entanto, acima da resistência. O cable também a corrigir um pouco. E também o AUD USD, e sobretudo aqui o NZD USD, o NZD que é uma das moedas mais fracas no dia de hoje. Já em relação ao Yen, reparem que ontem esta quebra da linha de tendência foi invalidada, o dólar Yen regressou para cima, portanto durante aqui o final do dia fez aqui um retest nesta zona, teve aqui uma vela bearish bastante forte no final do dia de ontem, que parecia querer retomar a tendência de queda, mas depois inverteu e está agora a negociar então em forte alta. O euro-franco suíço lateral, o dólar-franco suíço continua a cair, apesar de estar aqui também a recuperar um pouco no curto prazo, e temos também aqui o dólar CAD, então, a recuperar no dia de hoje. Por último, o mercado de criptomoedas, a Bitcoin, continua aqui parada, portanto, abaixo da linha de tendência descendente, portanto, hoje aqui a recuperar em alta, mas enquanto não quebrar esta linha, deverá continuar lateral. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.